Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã nesse dia no nome de Jesus e que Ele te dê a graça dele para viver. Vamos falar a palavra de hoje, né, e vamos ler primeiro o versículo da palavra de Deus que está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. E diz assim: Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. O título da nossa mensagem de hoje é: As promessas de Deus e nossos pecados se misturam? As promessas de Deus e nossos pecados se misturam? O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 7 de 2 Coríntios falando exatamente isso aí. E nós já falamos, graças a Deus, né, da glória de Deus envolvida em nós, da presença de Deus envolvida em nós, e agora vamos falar da promessa de Deus para nós. Mas será mesmo que as promessas de Deus e nossos pecados se misturam? Por que será que o apóstolo começa exatamente falando que nós devemos deixar as nossas impurezas da carne, né? Impurezas dos nossos pensamentos, que é do espírito, para criarmos e andarmos no temor de Deus? Paulo, ele fala de promessas aos Coríntios, das grandes promessas de Deus para os coríntios e para nós, para nos motivar, para nos alegrar, para nos mover, para nos encorajar a abandonar os nossos pecados. E quais são esses pecados? Ele divide-se em dois. Ele diz pecados da carne, né, deste corpo, e pecados do espírito, da mente. O que é o pecado da carne? Pecado da carne é quando o pecado já é consumado, já é efetuado, já é realizado. E quais são os pecados do espírito? O pecado do espírito, aquele que ainda não é concebido no teu corpo, ele ainda está somente na tua mente. Você projeta, né? Você começa a criar sonhos com aquele pecado, visões com aquele pecado, mas tudo trabalha somente dentro de você. Ele ainda não entrou em exercício no teu corpo. Por quê? A Bíblia fala exatamente sobre isso. Em Tiago, né, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. O Tiago fala em sua epístola que primeiro nós deixamos a concupiscência, deixamos o desejo começar a trabalhar em nossa mente, criamos projetos para esses desejos, né? E ele diz, depois que esses desejos se tornam efetivos no teu corpo, aí pronto, aí gera a morte. O pecado consumado ou realizado gera a morte. Vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa que tem uma arma e que projeta atirar para matar alguém, ela cria todos os caminhos para efetuar e cria todos os projetos para não falhar. Enquanto ela só imagina e só tem a arma, ela é uma criminosa, principalmente no Brasil, por ter uma arma sem autorização. Mas ela não é criminosa de um homicídio, porque ela ainda não cometeu, não teve a tentativa de homicídio. Então, este pecado está na mente dela. Se ela nunca efetuar, ela nunca terá um crime de homicídio.
Assim é a maneira que o pecado trabalha em nós. Quando você deseja algo, principalmente impureza carnal, deseja uma mulher, deseja ter uma relação ilícita, e aquilo está na tua mente, você está em pecado interno, mas ainda não trouxe morte para o teu corpo, porque você não efetuou este pecado, mas a tua mente está trabalhando para isso, e o pecado consumado gerará a morte. Então você tem como trabalhar com você mesmo e com Deus quando estão as coisas na tua mente. Quando está na minha mente, eu tenho como trabalhar com Deus, pedir perdão a Deus e não efetuar, não deixar esse pecado sair para o meu corpo em outros corpos, para que depois tenha que haver pedido de perdão à igreja, pedido de perdão aos homens, pedido de perdão à pessoa que ofendemos, e isso às vezes não tem como voltar atrás. Às vezes é difícil voltar atrás depois que o pecado faz morada em você e te faz caminhar para a morte como um condenado. A Bíblia mostra isso. Então, uma segunda pergunta a ser feita é: como nascem os pecados em nós? Como eles vêm a existir em nós? E Paulo trata exatamente disso aí. Paulo, ele tem um conhecimento tão bom, que ele usa a própria palavra para dizer como nascem esses pecados. Tiago falou que é dos desejos da nossa mente, e Paulo trabalha nisso aí. Houve um pecado lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala isso. Então o que acontece? Este pecado, houve um arrependimento, e Paulo ensinou a igreja como lidar também com o tratar da pessoa, e também ou tratar depois do arrependimento. Mas a nossa pergunta é: como nascem o pecado em nós, ou os pecados em nós? Em Gênesis 3:6, Eva olhou para o fruto que Deus disse que eles não deveriam comer. Ela se aproximou do fruto, ela deixou a mente trabalhar. Por que será que Deus disse que não podia comer? Então aquilo começou a trabalhar na cabeça de Eva. E o que aconteceu? Eva comeu do fruto, tocou e comeu. E isso gerou morte para toda a humanidade, condenada à morte. Caim também, diz Gênesis 4:5-8, que Caim ofereceu uma oferta a Deus. E Deus não se agradou da oferta de Caim, porque tinha desejos maliciosos atrás dessa oferta, tinha desejos pessoais atrás dessa oferta. Não era uma oferta totalmente para louvar a Deus, era um aparecimento talvez diante de Deus, para atrair Deus para si, com as bênçãos que seriam próprias para ele, o próprio Caim. E o que aconteceu? Que Deus, ao não agradar da oferta, Caim se irou e começou a pensar maliciosamente. Também está em Jó capítulo 15, que diz assim: eles concebem e dão à luz a iniquidade. Presta atenção nisso. Está em Jó capítulo 15:35. Eles concebem e dão à luz a iniquidade e dedica-se dia e noite a pensar em coisas terríveis, em coisas em ardis e injustiça. Começa a trabalhar na tua cabeça e na minha cabeça antes que seja exercitado no corpo. Salmo 7, versículo 14 diz: todo aquele que gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. A Bíblia é clara nisso. Você não pode deixar que a semente satânica entre na tua cabeça, porque na tua mente ela fará o teu corpo produzir estas coisas maliciosas. O pecado está sempre exposto a nós.
estão expostos a nós, e nós aqui devemos orar a Deus e pedir a Deus para desviar-nos deste caminho, o caminho do pecado, o caminho de fazer as coisas erradas, que venha a desagradar o nosso Deus e nos afastar das promessas de Deus. E então Paulo, nesse mesmo capítulo, ele trata com os irmãos de Corinto, dizendo: olha, mas eu também estou feliz, porque ao escrever a primeira carta a vocês, uma carta pesada, que machucou um pouco vocês, e eu me entristeci de machucar vocês, mas esta carta gerou a vocês, né, e a pessoa que vocês aí trataram do assunto, o arrependimento verdadeiro. Irmãos e queridos amigos, nós devemos tomar cuidado com o falso arrependimento e tomar cuidado para que nós possamos arrepender-nos verdadeiramente, porque o falso arrependimento também produz a morte. Não tem nada ruim do que lidar com a pessoa falsa, fingindo-se arrependida. E Paulo fala claramente sobre isso. Houve um arrependimento verdadeiro no meio de vocês. A carta parecia triste, mas se tornou alegre porque vocês vieram ao arrependimento. Vocês se voltaram para Deus. Vocês estão cuidando das coisas de Deus. E isto me faz feliz. E muito mais feliz estou agora ao chegar Tito, dizendo o quanto vocês me amam, o quanto eu tenho feito bem a vocês com as minhas palavras, e vocês têm crescido na graça de Deus, vocês têm crescido no conhecimento de Deus. E Paulo diz: eu estou feliz em poder confidenciar com vocês e poder confiar em vocês. Deus quer isso para você também, meu querido e minha querida, amigo e amigo, irmão e irmã em Cristo. Deus quer isso para você. Deus quer caminhar com você. Deus quer te fazer bem. Ele quer fazer com que as suas promessas cheguem até você. Mas o que Deus diz a você é que as promessas de Deus e os nossos pecados não se misturam. Deus é santo, Deus é Deus, e para agradarmos a Deus e andarmos com Ele, precisamos andar em santidade de vida, senão nós jamais veremos o operar de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.